Alô a todos, eu sou o pastor Gilson Barcelos. O nosso desejo é que a sua vida seja cheia da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus, visando trazer entendimento e transformação espiritual para as nossas vidas. Neste momento nós meditaremos no Salmo de número 134, que diz assim: Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. O Salmo 134 está inserido em uma parte das Escrituras conhecida como Cântico dos Degraus, ou Cântico de Ramagem, que correspondem do Salmo 120 até o Salmo 134. E, na verdade, esses salmos eram cantados pelo povo judeu quando eles saíam de suas casas em festas, em peregrinações, e subiam até Jerusalém e adentravam até o templo, e ali ofereciam a Deus os seus cultos, os seus votos, os seus louvores e a sua adoração. Quando eles começavam as peregrinações, eles começavam cantando o Salmo 120. Depois cantavam o Salmo 121, o Salmo 122 e assim por diante, culminando nos Salmos de número 134, quando eles entravam no templo, entravam no santuário, e ali então adoravam ao nome do Senhor. Essa expressão, entrar no santuário, tendo em vista uma perspectiva existencial, espiritual e teológica, tem alguns sentidos. Entrar no santuário nos traz uma ideia de viver uma vida de excelência, viver uma vida plena, uma vida de maturidade, uma vida de crescimento espiritual e de adoração ao Senhor nosso Deus. E quando nós pensamos nos ensinos, dos cânticos dos degraus, assim de uma forma geral, dos 120 até os 134, nós vemos que a palavra do Senhor nos ensina alguns princípios, alguns valores e algumas lições preciosas. Nós vemos que o nosso crescimento espiritual ele é gradativo, ele é de degrau em degrau, de lição em lição. O apóstolo Paulo nos ensina que nós crescemos de glória em glória, de lição em lição. A nossa maturidade sempre será recebida e conquistada aos poucos. Os cânticos dos degraus também nos ensinam que nós não podemos pular nenhuma etapa em nossa vida cristã. Cada salmos ou cada ensino tem o seu valor e todos eles fecham a questão, todos eles nos ajudam em nosso crescimento espiritual. Vemos também que na vida nós temos escaladas, e escaladas nos falam de desafios, de lutas, de adversidades, ou seja, ninguém cresce sem enfrentar lutas e adversidades na vida. E também aprendemos que é adorando ao Senhor que nós crescemos, porque os salmos são cânticos de adoração. Então, com louvor e com adoração, nós crescemos em nossa vida, em nosso caráter, em nossa maturidade cristã. E quando nós chegamos aqui no Salmo 134, que é o último, aquele que está lá no topo, quando o povo cantava justamente no momento final para entrar no templo, que já representa o ápice de todo esse aprendizado, representa uma maturidade mais plena, mais desenvolvida, um caráter cristão mais aperfeiçoado. Nós vemos que ele nos ensina especificamente algumas lições sobre aquilo que nós nos tornamos nessa caminhada. Aquilo que o Espírito Santo gera dentro de nós, na medida em que nós vamos de grau em grau, de degrau em degrau, de glória em glória crescendo. Então nós aprendemos aqui
prioritariamente que o crescimento na vida cristã, a transformação, a maturidade de vida, nos leva a servir, nos leva a ter a visão de que nós somos servos, dispostos a fazer a vontade do Senhor nosso Deus. O salmista diz assim: bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Então, quanto mais maduros nós somos, quanto mais nós crescemos em Cristo, mais nós revelamos o caráter de um servo, o caráter de Cristo, quando Ele mesmo demonstrou ser um servo para dar a sua vida e para servir outras pessoas. Crescer espiritualmente não é se transformar em um astro, em um déspota, em uma pessoa que pensa que é uma estrela. Crescer espiritualmente é justamente ter um coração disposto a abençoar e a servir, como foi o exemplo máximo do Senhor Jesus. Vemos também que quando nós crescemos, quando nós evoluímos, quando o caráter do Senhor Jesus vai sendo de glória em glória imprimido em nossas vidas, de que nós aprendemos a ser pessoas simples e humildes. Nós vemos que servo é aquele que é humilde. E Jesus deixou bem claro que no reino dele a grandeza está baseada na humildade. Então, quanto mais nós crescemos, quanto mais subimos a escalada do crescimento espiritual, mais simples e humildes nós nos tornamos. Certa vez, 2 discípulos do Senhor Jesus pediram a ele que eles fossem colocados em um lugar de grandeza em seu reino. Aí Jesus disse o seguinte: no meu reino, quem quer ser grande tem que ser servo, tem que ser simples e tem que ser humilde. Outra lição que nós aprendemos nos Salmos 134 é que nós precisamos ou nos tornamos pessoas dependentes do Senhor. O salmista diz assim: erguei as mãos para o santuário. A expressão erguer as mãos nos traz uma ideia de dependência, uma dependência diária do Senhor. Então, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós nos tornamos pessoas maduras espirituais, mais nós nos tornamos pessoas dependentes de Deus, dependentes da sua graça, dependentes da oração, dependentes do mover do Espírito Santo e de sua vontade para com as nossas vidas. E por último, nós aprendemos, a partir do Salmo 134, que quanto mais nós nos tornamos pessoas maduras, aperfeiçoadas pelo tratamento do Espírito, que mais adoradores nós nos tornamos, mais a nossa vida vai sendo focada no Senhor Jesus. Quanto mais nós crescemos na escalada da vida cristã, mais o nosso viver está pautado na vida e no exemplo do Senhor Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós aprendemos com o Salmo 134 que viver uma vida plena, viver uma vida madura em Cristo, é ser servo, é ser humilde, é ser dependente e é ser um adorador incondicional do Senhor Jesus. Medite nesta palavra e deixe o Espírito Santo injetá-la com poder no seu coração. E que o próprio Espírito venha de glória em glória transformar a sua vida e o seu caráter, para que você seja semelhante ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.